Olá? Dar um nó na gravata, amarrar um tênis, coisas banais do nosso dia a dia que podem ser um desafio para muita gente. Estima-se, só no Brasil, 2 milhões de pessoas que, em graus variados, apresentam o transtorno do espectro autista. Autismo não é doença. A luta é pela inclusão e combate ao preconceito. As leis estão todas aí. As famílias querem diagnóstico e atendimento precoces. A discussão está começando. O meu filho tem a idade mental de uma criança de 2 anos, 3 anos no máximo. Ele não sabe diferenciar o certo do errado. É uma criança no corpo de um homem, e um homem grande. O direito de cultivo da cannabis exclusivamente para fins medicinais e de pesquisa científica, e há alguns anos já desempenhamos esse papel de auxiliar as famílias no tratamento médico com a planta. Cumpra-se a lei. Nós temos a lei, temos leis boas, precisam ser melhoradas, aprimoradas, mas o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, poderia dar conta de tudo isso. Confiem no filho de vocês, que vocês com certeza conseguirão se orgulhar do filho de vocês. Mas antes, vamos apresentar as entidades que foram convidadas para a sessão temática no plenário do Senado Federal. O Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB, é uma entidade nacional sem fins lucrativos, criada em 2005. É formada por pais, mães, amigos e simpatizantes da causa, todos voluntários. A AMA, fundada em agosto de 1983, foi a primeira associação dedicada ao autismo no Brasil. Em Brasília, atende a autistas severos adultos há mais de 20 anos. A Associação Tudo Azul, ATA, nasceu em 2012. É formada por pais e amigos de pessoas com autismo. Hoje, já são 400 famílias cadastradas. A Aliança Verde é uma associação civil sem fins lucrativos, formada por pacientes que fazem ou necessitam do uso medicinal da cannabis. A cannabis sativa é o nome científico da maconha. O objetivo da associação é cultivar cannabis exclusivamente para fins medicinais e científicos. É isso mesmo, o uso terapêutico da maconha vai ser um dos nossos temas. Vamos começar ouvindo a quem mais interessa o debate, o próprio autista. Tem algumas pessoas que olham para pessoas autistas e acham que elas, por causa da diferença, por causa da fala que às vezes é alta, por causa da forma de se comunicar, que às vezes é diferente, às vezes ela não sabe se comunicar ou está falando coisa com coisa, e não, ela realmente está passando uma mensagem. Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos, fui diagnosticado com autismo aos 5 anos de idade e desde então fiz e faço inúmeros tratamentos para que eu possa me desenvolver, para que eu possa adquirir todas as habilidades, né? Bem, eu fiz psicologia, psicopedagogia, dentre diversas terapias que agora me foge a memória. Sou estudante de Direito na Faculdade LS e já estou no primeiro semestre, né? Quero agradecer também minha mãe Juliana, que me levou para as terapias durante esses anos todos e se não fosse por ela, possivelmente nunca teria conseguido chegar onde eu cheguei. Apoio. Nós vamos falar muito de apoio, empatia durante o programa. Dos pais, então, nem se fala. Eu lembro que quando me falaram, Gabriel, meus pais, né, no caso, que me apoiam muito, vale dizer, eles chegaram, Gabriel, você é autista, né? E eles prepararam até uma forma bem legal, didática, de me explicar o que era. E eu lembro que eu parei e falei, então é por isso que eu sou assim. Então é por isso que eu sou tão diferente. E quando você descobre, é um negócio muito, primeiramente, confuso, mas é muito gratificante, sabe? Que agora você tem uma resposta. Se alguém, por exemplo, chegar lá e perguntar, Gabriel, por que você sacode as mãos? Eu posso virar e falar, é porque eu sou autista, entendeu? Por que você sacode de um lado para o outro? É meus instintos, eu sou autista.
né? Então, é muito gratificante. E realmente é um negócio que a gente precisa muito, esse suporte. Quando eu fui diagnosticado com autismo aos 5 anos de idade, eu não tinha muita noção, porque eu era muito novo, sabe? Muito criança. E eu só fui ter uma dimensão, mas quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, que eu fui pensar assim, nossa, é por isso que eu tenho essa dificuldade, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu não falo muito. Mas, então, bem, comigo foi assim, eu só tive uma dimensão bem mais tarde. Diagnóstico precoce, atendimento precoce. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco. Agora, um pequeno recorte sobre o autismo. A Associação Americana de Psiquiatria criou o Manual de Diagnóstico e Transtornos Mentais. Ele é usado por psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. E segundo esse manual, o transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio de desenvolvimento na comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos. O diagnóstico deve ser feito de preferência até os 3 anos de idade. Herança genética e fatores ambientais são apontados como causas prováveis do autismo. A ideia é chamar a atenção da sociedade, combater o preconceito. E como ficou o prédio do Congresso em abril para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? Azul total. Mas a vida do autista está longe de ser calma e equilibrada. Quando não há apoio, sofre o autista e a família. Precisamos do apoio do Estado para nos manter. A AMA tem uma importância sem palavras para expressar, porque ela me trouxe, eu como mãe de um autista severo, o direito a trabalhar. Hoje consigo trabalhar, hoje consigo ter uma vida, né? Sou contadora como senadora Isalci, sou perita contábil, mas com muita luta, muito esforço, porque não é fácil o caminho de uma mãe de um autista severo nesse país. Nós não temos locais para manter nossos filhos. Eu preciso de um espaço que atenda meu filho em tempo integral, para que eu possa ter qualidade de vida também, e meu filho também, porque a rotina é fundamental para eles. A luta, ela é diária, intensa. Nós temos o contato direto com autismo, com crianças com autismo, crianças de todo nível, de todo grau de autismo. E o que eu tenho a dizer é que achamos muito bonito a questão do diagnóstico precoce ser obrigatório. Mas precisamos que o atendimento a essas pessoas seja também obrigatório. Não adianta diagnóstico precoce sem atendimento efetivamente positivo para essas crianças. E essas crianças precisam desenvolver rápido, para que não se tornem adultos aí com mais problemas, com mais limitações ainda, né? As pessoas costumam dizer que quando nasce uma pessoa autista, uma criança autista, nasce também uma família autista. Então vocês devem concordar comigo que nós precisamos cuidar das famílias, dos pais que estão no limite da sua saúde mental, da sua saúde física, dos irmãos das pessoas com autismo, que muitas vezes são preteridos porque os pais se dedicam o máximo para o outro filho que tem autismo. E ainda sobre as dificuldades das famílias. Temos aí casos concretos. A criança faz tratamento conosco aqui no Gama, a família mora em Lusiânia e a mãe trabalha na Santa Maria. Ela foi transferida para uma escola lá da Ceilândia. Então, a família já tem uma logística toda para oferecer atendimento para essa criança. E essa mãe indo transferida para a Ceilândia, a gente já tentou fazer tudo, de tudo, documentalmente, provar que realmente essa mãe não tem condições de estar trabalhando lá em Ceilândia, mas, infelizmente, não somos ouvidos. Nesse pleito e nem em outros, muitos outros. E uma proposta assim, que eu tenho a fazer para todas as entidades é facilitar a vida das famílias com autismo. O Detran DF poderia fazer com que
para conseguir o carro PCD fosse muito mais fácil, igual é no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, você não precisa passar pelo SUS. Meu filho não é atendido pelo SUS. Eu vou tirar a vaga de quem realmente precisa de atendimento no SUS para só conseguir um documento para levar para conseguir comprar um carro. É surreal, porque meu filho já é interditado. O juízo já falou: seu filho é interditado. O meu filho tem idade mental de uma criança de 2 anos, 3 anos no máximo. Ele não sabe diferenciar o certo do errado. É uma criança no corpo de um homem grande. Então eu venho aqui pedir apoio para que a gente consiga fazer com que novas leis amparem mais os nossos autistas. Falta muito, a gente sabe, mas sem dúvida a legislação é muito importante para a conquista de direitos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência surgiu em 2015 para promover inclusão social e cidadania. Mas 3 anos antes, em 2012, o Brasil já contava com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Mas o autista não conta apenas com leis de abrangência nacional. No DF, ela já tem uma década. E mais recente, o censo demográfico foi incorporado à legislação. Em 2011, o Distrito Federal já tinha sua lei que obrigava tratamento especializado, educação e assistência a todos os autistas, independentemente da idade. E mais recente, em 2019, ficou estabelecido que a partir de agora, os censos demográficos também coletarão informações relacionadas ao autismo. Eu quero aqui reforçar algumas ações que precisam ser implementadas em nosso país para que avancemos na conscientização e na implementação de políticas públicas eficazes. Uma delas é a inclusão do autismo no próximo censo do IBGE, pois sem saber a quantidade de pessoas com transtorno em cada município, em cada estado, fica inviável propor as implementações de políticas públicas. Eu venho sempre defendendo o planejamento para que as políticas públicas sejam bem aplicadas. Por isso, é preciso que o governo federal cumpra a lei e não deixe de fora a inclusão dos autistas nesse próximo censo demográfico brasileiro. Eu estou no Congresso Nacional há 23 anos e a gente sabe a dificuldade de aprovar uma lei, a dificuldade que é você depois convencer o Executivo a sancionar essa lei. E quando a lei existe, nós temos que fazê-la cumprir. E nós, pais de autistas, e nós autistas, temos que fazer com que essa lei cumpra. Senador Flávio Arnes foi o primeiro a apresentar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu apresentei, e foi um dos relatores. Depois tivemos Celso Russomano e, por fim, Maga Gabrilli. No Senado foi o senador Romário. Toda vez que eu falo em pessoa com deficiência, não tem como não citar esses 4 nomes. Senador Flávio Arnes aí vai falar depois. A própria Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, Flávio Arnes foi o cara. Enfim, todos nós nos somamos sempre numa luta comum em benefício da pessoa com deficiência. Ninguém quer um olhar que possa vir através de algo que possa acabar gerando uma discriminação, nada disso. O que a gente quer é uma inclusão natural, que haja políticas públicas que respeitem essa condição, que possa realmente, dentro dessas políticas públicas, saber que essas pessoas existem e que precisam de políticas voltadas para o seu desenvolvimento, do seu intelecto, da sua essência, do seu ser, da sua convivência com a sociedade. Como transformar as leis a que o Edilson se referiu, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ou a própria Lei da Pessoa Autista, em realidade concreta. Foi usada a expressão, cumpra-se a lei tem que ser cumprida. Eu fui presidente nacional das APAES 2 vezes, mas a primeira vez foi há uns 30 anos atrás, e nós dizíamos, cumpra-se a lei. Nós temos a lei, temos leis boas, precisam ser melhoradas, aprimoradas, mas o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, poderia dar conta de tudo isso. Só que o poder público
ainda não teve a sensibilidade, a empatia da Maria, a solidariedade, para dizer, vamos fazer isso acontecer, mudar essa realidade. Pois é, como vimos aí, o censo demográfico é importante para conhecermos essa realidade. Resta saber quando isso vai acontecer. Agora, vamos nos deter à Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Segundo a Lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os aspectos legais. A lei destaca o diagnóstico precoce e a entrada no mercado de trabalho, estimula pesquisa científica sobre o tema e garante proteção contra qualquer forma de abuso, exploração e discriminação. Cria carteira de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista, também garante participação em planos de saúde privados e pune com multa a quem recusar matrícula escolar. Outro ponto importante é a Lei número 12.764 de 2012, que dá direito ao diagnóstico precoce às crianças com suspeita de autismo. É importante cobrarmos de cada prefeito, de cada governador e do governo federal um olhar para a implementação dos centros de referência de atendimento aos autistas. Isso dará qualidade de vida a eles e às suas famílias, pois saberemos com a devida antecedência o diagnóstico e seu grau do autismo, se é leve, moderado ou severo. E com isso, vamos poder oferecer as terapias e intervenções necessárias para fazer com que essa criança possa ser um adolescente, depois um adulto e um idoso com qualidade de vida no correr dos anos. O que eu quero deixar bem é que seja posto como proposta, seja debatido, seja aprovado, o Centro de Referência de Atendimento aos Autistas, se possível, aliás, em todos os municípios do Brasil. Porque tem muitos autistas que, por falta de acesso, de condições financeiras, não conseguem terem a terapia, né, ter o acompanhamento necessário. E nós sabemos, como já foi dito, que quanto mais cedo for o tratamento precoce, né, o diagnóstico precoce, mais chances o autista terá de se desenvolver, de começar a falar, de começar a escrever. Anos atrás, a gente já teve avanço, mas eu, como médica, a gente tinha dificuldade do diagnóstico e muitas vezes a dificuldade maior demorava a se dar o diagnóstico e alguns pais não aceitavam o diagnóstico. Eu costumo dizer que as pessoas com autismo, como outras pessoas que têm alguma dificuldade, já começam a lutar quando nasce para a família aceitar que ele precisa ser cuidado com um olhar mais diferenciado. É uma pessoa, não é igual, é diferente, então não pode ser tratada igual. Então eles lutam desde a hora que nasce pelo seu espaço. Milhares de pessoas no mundo se utilizam dos derivados da maconha para combater problemas específicos de saúde. No autismo, isso não é diferente. Aproximadamente 50% dos nossos associados eles são autistas. Nós requeremos recentemente, há mais de um ano, a Justiça Federal o direito de cultivo da cannabis exclusivamente para fins medicinais e de pesquisa científica, e há alguns anos já desempenhamos esse papel de auxiliar as famílias no tratamento médico com a planta. Muitas dificuldades são enfrentadas por nós, não somente pela proibição em si, né, do seu uso, mas também pela dificuldade de acesso, seja pela burocracia da importação ou pelo alto custo. Além disso, esses medicamentos de alto custo, eles são à base de princípios ativos isolados e purificados, que possuem um efeito medicinal inferior aos extratos integrais que podem ser produzidos por associações ou através do SUS, pela farmácia Viva. Então, além do preconceito e da falta de regulação a respeito do tema,
nós enfrentamos também um lobby, né, de uma parte da indústria. Agradecer também o pessoal da Aliança Verde, que atua defendendo aí o cultivo, a fabricação do óleo da cannabis, que é importante para estabilizar vários autistas. Nosso país precisa avançar, porque a Anvisa aprovou a comercialização, mas não a plantação. Então tem que vir de fora. Parceria, ajuda, cuidados. Palavras que representam muito para quem tem a missão de apoiar uma causa. É da maior importância, né? Essa questão das parcerias, essa questão, a parceria, por exemplo, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós conseguimos criar uma comissão também específica para as pessoas autistas. A primeira foi aqui em Brasília, hoje já comissões em várias partes do Brasil. Eu vejo o trabalho de vocês, senador, o tempo inteiro, e a gente na OAB Nacional tentando esticar esses braços pelos diversos estados, né, do nosso Brasil aí. Então tem muita gente trabalhando pelo Brasil todo. Hoje a AMA precisa do apoio da sociedade e de órgãos públicos para se manter. Hoje nós temos uma fila de espera de mais de 200 autistas adultos querendo entrar na AMA. Recebemos, em média, 6 ligações por semana de familiares e entidades públicas querendo levar os seus filhos para dentro da AMA, mas nós não temos capacidade nem física nem financeira para atender. Nós precisamos de apoio de toda a sociedade, sobre todos os aspectos, de todos os segmentos sociais, de todas as instituições. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, DETRAN, todos, absolutamente todos os segmentos. E quem mais poderia mandar uma mensagem para todos nós, se não eles? Mas antes, a lei das leis. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Por que eu sou tão diferente? Sabe? Eu tinha isso também. Eu realmente, até um tempo atrás, antes de eu saber que era autista, eu me perguntava constantemente, por que eu sou diferente? O que tem comigo? Né? Será que é só mania? Não, porque se fosse assim, teria outras pessoas iguais a mim. Né? E eu ficava com isso na cabeça. Demorou muito tempo. E eu quero deixar uma mensagem para os pais, né? Todos os autistas no Brasil, que no começo pode ser bem difícil, pode ser pode ser um choque muito grande. O meu filho é autista, né? Mas eu desejo que o seguinte, confie no potencial do filho de vocês. Confie no filho de vocês, por causa que ele com certeza poderão chegar mais altos, poderão ter ensino superior, falar, ter a sua independência financeira, a sua independência civil mesmo. E eu quero deixar bem claro que confiem no filho de vocês, que vocês com certeza conseguirão se orgulhar do filho de vocês. Eu quero desejar também que todos os autistas, não é por causa que nós temos uma dificuldade tal, que nós não vamos conseguir, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é autista, então, será que você vai conseguir, né, ser isso? Ou de forma indireta, não liguem para isso, porque é apenas uma dificuldade, um probleminha que a gente tem no nosso caminho. Autismo não é doença. Direitos iguais para todos. Com vocês, Good Time Rock Band, o grupo formado por autistas do Distrito Federal. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu